Muito bem. Então cá vamos nós para mais um encontro de biotensegridade. Não me lembro exatamente qual é o número deste encontro, eh, Penso que é o mas também 7. não. O sétimo, exatamente. E tivemos algum tempo de paragem, vamos recomeçar. A ideia hoje seria fazer o seguinte, e não quer dizer que todas estas ideias de programação estão sujeitas a todas as mudanças possíveis e imaginárias que possam acontecer. Tudo é válido. Portanto, podemos mudar completamente a direção da conversa. Mas eu tenho falado com mais alguns colegas meus, colegas nossos, de exercício noutras partes do mundo, que também têm grupos de estudo junto das suas comunidades, com mais ou menos este mesmo intuito de divulgar e de falar sobre biotensegridade em exercício e massagem, etc. Coisas relacionadas com o trabalho do corpo. E todos eles dizem que hum, as conversas são muito, muito ricas e muito interessantes, mas que é difícil hum, focar em determinados temas mais teóricos, mais concretos dentro do que é a ciência da biotensegridade, ou que é o campo de conhecimento da biotensegridade, para podermos começar a falar, olá Helena, começar a falar uma linguagem, começar a usar termos um pouquinho mais técnicos com alguma propriedade, hum, e não dizer só que trabalhamos biotensegridade ou que fazemos exercício de biotensegridade, que há assim umas coisas que são ditas com a melhor das intenções, mas quando começamos a estudar um bocadinho mais a fundo este campo de conhecimento e como ele surgiu e como ele quer evoluir, percebe-se que hoje em dia já começa a ser usado de uma forma, digamos, um bocadinho leviana, com a melhor das boas vontades, e os termos começam a ser deturpados, como acontece em qualquer campo novo da ciência e do conhecimento, que começa a ser apropriado por quem percebe que tem algum valor, mas normalmente nós aprendemos as coisas hoje em dia, infelizmente, através das frases do Instagram e das notícias do Facebook ou dos títulos gordos ou de alguma coisa que ouvimos dizer e passamos a achar que sabemos falar das coisas, saberemos falar de alguma coisa, mas fugimos um bocadinho ao rigor eh, que um campo de conhecimento novo precisa também. Precisa sobretudo, da experiência e da vivência que as pessoas têm, porque é essa vivência, essa experiência que alimenta este conhecimento e que corrobora ou altera algum tipo de conhecimento que está a ser sistematizado e criado ou apreendido. Mas por outro lado também precisa de algum rigor para continuar a avançar. Não sei se percebem esta meu preâmbulo. Portanto, dito isto, eu pus na mensagem de WhatsApp do grupo que iríamos falar sobre, porque mencionámos isto na última reunião, sobre a tal curva do stress strain, ou carga de formação. A deformação, a resposta em deformação dos materiais devido à aplicação de uma carga. Eh, não sei se recordam mais ou menos disto. Hum, eu não vou fazer nenhuma apresentação muito formal, vou mostrar algumas coisas. hum, e a ideia é que possamos ficar com estas ideias para cada um poder explorar e pesquisar. Eu vou dar algumas referências que eu tenho, e depois cada um explora da forma que quiser. E eu vou tentar falar do meu conhecimento, e acho que o Marco aqui também pode ajudar muito, porque dentro
da subespecialização dele de trabalho com cicatrizes, que ele aprendeu justamente na escola desta senhora que escreveu este livro, que ele tem com certeza, certo, Marco? E neste livro, Scars, Adhesions, and the Biointegral Body, eu depois posso dar a referência no WhatsApp, está bem? No grupo todo. Existe um capítulo 5 escrito pelo Leonid Bloom, o tal russo com quem nós estudamos, e ele fala justamente, o título do capítulo é The Unreasonable Effectiveness of Light Touch. É quase o absurdo da eficácia do toque suave. Quando trabalhamos, porque é que o toque suave funciona nas terapias e nas técnicas de trabalho com o corpo? Nas técnicas manuais e nas técnicas de movimento, que é o que me interessa a mim mais, e acredito que todos nós trabalhamos mais com movimento, mas porque é que o movimento suave, com cargas suaves, pode ter uma explicação científica que o torna mais apetecível, o torna mais desejável e abre portas, abre caminhos para mais conhecimento e mais explorações, ou explorações de outra forma, quando é entendido que, de facto, o toque suave, e o que é o toque suave, qual é que é o valor do toque suave, também vamos falar um bocadinho disso. Porque é que o toque suave é tão, ou pode ser tão eficaz, tão mais eficaz do que um toque mais forte, mais violento, ou uma carga maior. Quando queremos, eh, de facto, fazer o que todos nós queremos fazer no corpo, seja a qualquer nível, que é reestruturar o corpo, dar uma estrutura diferente, mudar a estrutura do corpo, seja aumentar a massa, seja aumentar as amplitudes, seja tirar tensões de um lado, seja dar conforto pelo corpo todo, ou seja, redistribuir a tensão pelo corpo todo. O que quer que façamos em qualquer exercício, hum, neste aspecto do trabalho da reestruturação do corpo, eu acredito que haja extensões, porque há extensões que também vão pelo toque suave e movimento suave, quando falamos em, por exemplo, aprendizagem motora, onde poderá ser mais eficaz haver um toque suave ou movimento suave, baixas cargas, baixa velocidade de execução, etc., para que haja mais aprendizagem. Portanto, as coisas depois jogam-se em várias áreas, mas nós não vamos falar especificamente da área da aprendizagem motora, aprendizagem dos movimentos ou de outras. Vamos falar da adaptação da matéria, está bem, da reestruturação da matéria. Percebem o âmbito desta introdução ou é completamente chinês aquilo que eu disse? E é válido que seja chinês, mas estás a falar exatamente do quê? Porque depois, quando entramos na parte mais. Oh, Nuno, Sim, eu estou a perceber e estou-te a seguir e estou a partilhar contigo, pá, tanto eu subscrevo as preocupações todas e acho que é importante nós, como grupo, até contribuirmos para essa taxonomia que seja eficaz e que seja uma linguagem, nem que seja meia dúzia de conceitos, mas que seja um princípio, para nós depois falarmos todos uma linguagem, obviamente que o tempo vai se alterando, etc. Mas, por exemplo, um caso concreto, agora que tu falaste, a adaptação dos materiais. E eu, se calhar, eu nesse contexto falaria de adaptação dos materiais vivos.
Estás a Isso, perceber? vamos ver, a Estás a importância perceber? é depois fazer essa distinção, mas temos que partir do que existe, e o que existe, a ciência que estuda os materiais vivos até agora, vem do estudo dos materiais inertes. É isso. O A que é bastante biomecânica diferente, o que estuda é isso, bastante diferente. que é bastante diferente. Portanto, Diferente. começa na mecânica e depois vai à biomecânica. É, De que forma é que a mecânica é adaptada à vida, ao material vivo? E é desse material vivo que vamos falar. Qual é o comportamento específico do material vivo, dando algumas dicas para quem quiser explorar por aí. Qual é o comportamento específico do material vivo que justifica hum, o que num material inerte, um material morto, não justifica. Por exemplo, se vocês tiverem uma barra de aço ou uma, uma, uma coisa de plástico, como esta caixa, eu posso estar aqui a vida toda com um toque suave para deformar esta caixa, que vou ficar no provérbio, água mole em pedra dura, tanto está até que fura, mas vou estar aqui gerações e gerações e gerações até que a coisa se decomponha por ela própria, porque o toque suave aqui não vai fazer nada. O comportamento deste material eh, é mais o comportamento de deformação do material com a carga aplicada é mais linear, quer dizer, eu preciso de aumentar muito a carga para que a definição, para que a deformação também aconteça de forma acentuada. Se a carga for baixa, a deformação é baixa. Se a carga for alta, a deformação é alta. Faz sentido? De forma tanto, que às tantas partes, não é? Eu vou ponto carga, ponto carga, ponto carga, ponto carga, até que aquilo chega a um ponto, a deformação é a ruptura. É disto que vamos falar. Paula, Sila, Helena, sim? Não? Mais ou menos? Ok. Portanto, na matéria inerte, na matéria não viva, há essa linearidade, há essa correspondência linear. Quer dizer, se nós tivermos a deformação num ponto e a carga aumentar, à medida que eu aumento a carga, a deformação aumenta, até um ponto que quebra. Portanto, seria uma linha mais ou menos reta num gráfico, porque eu vou subindo a carga e vou subindo a deformação. E dá um ponto mais alto, e depois outro, e depois outro. Estão a ver a definição do gráfico que eu estou a fazer? Certo? Portanto, seria mais ou menos sempre crescente ou decrescente se eu decrescer a carga. Está bem? Na matéria viva, não é isso que acontece de facto, como tu mencionaste, Ronaldo. Portanto, a deformação não é linear, quer dizer, se eu aplico uma carga pequena a um material vivo, durante algum tempo, eu vou ter uma deformação maior, em alguns casos, do que se eu uh, uh, aumentar essa carga um bocadinho. Por exemplo, na vossa pele, e a idade faz muita diferença, mas funciona com todos, com mais ou menos deformação. Se eu agarrar na minha pele da mão e se eu aplicar uma força rápida, ela deforma-se, a minha pele deforma-se um bocadinho, mas há uma resistência, deforma-se um bocadinho e depois há uma resistência, certo? Se eu agarrar na pele e puxar devagarinho e continuar a puxar muito devagarinho, estou sempre a aplicar a mesma carga, mas estou sempre a puxá-la. Eu já não sinto a resistência da pele, vou senti-la muito mais tarde e consigo deformá-la muito mais do que quando eu faço esta primeira coisa. Podem fazer isso na orelha. Acho que já fiz esta coisa da orelha também, né? No lóbulo da orelha. Se vocês puxarem o lóbulo da orelha rápido, ele, ou apertarem o lóbulo da orelha muito rápido,
vocês vão. Há uma resistência para juntar os dedos um ao outro. Se vocês mantiverem o dedo e fizerem uma pequenina pressão, onde não sentem dor, não sentem nenhum desconforto ainda, mas vão mantendo essa pressão constante, constante, e vão percebendo que sem aumentarem muito ou quase nada a pressão, os dedos se vão aproximando. É como se a pele de cada um dos lados e os dedos estivessem a fazer assim uma concavidade maior que às tantas se aproxima bastante. E isto volta ao sítio, depois não fica deformado. Está bem? Mais ou menos rapidamente, mas volta ao sítio. Portanto, na matéria viva, ao contrário da matéria inerte, não há linearidade na transformação da massa, do material, devido à aplicação da carga. Está bem? Isto está, ok? Portanto, matéria inerte, quanto mais carga eu aplicar, mais é a deformação. Quanto menos carga eu aplicar, menos é a deformação. Matéria viva, quanto mais carga eu aplicar, sim, vai haver deformação às tantas, mas a formação que acontece seria uma ruptura ou uma deformação permanente. E se eu quiser uma deformação que depois retorne ou onde haja uma transformação progressiva, eu preciso de aplicar uma carga pequena e a carga pequena tem uma transformação muito grande. Portanto, a carga pequena, que está aqui, tem uma transformação muito grande. Em vez de começar a fazer assim, em vez de ir subindo com a carga, primeiro tem uma fase linear, uma fase não linear, onde pode parecer uma linha, mas eu vou dizer estas barbaridades com que eu luto quando aprendo estas coisas. Quando eu ouço linear, eu vejo uma linha, mas linear não tem a ver com linha. Pode ser uma curva, mas tem uma progressão linear. Quer dizer que à medida que aumenta, aumenta, à medida que aumenta, aumenta. Mais ou menos, mas vai sempre aumentando no tempo. Ou diminui, diminui, diminui. Está bem? Se Oh, não Nuno, aumenta só para te ajudar, aumenta numa proporção constante. numa proporção constante, exatamente. E aqui não há uma proporção constante. Está bem? Na matéria viva. A partir de uma determinada altura. Este é o assunto que vamos lidar. Eu depois mostro gráficos e mostro coisas mais hardstyle, que assustam sempre, e gráficos, e valores, e coeficientes, e leis disto, e leis daquilo, e tal, e tal. Mas agora podemos falar um bocadinho, de forma intuitiva, da nossa experiência, da experiência de cada um. Hum, há determinadas reflexões. Perceberam o âmbito da conversa que estamos a ter, não perceberam? Precisam de dizer em voz alta vocês o que entenderam para se perceber que perceberam ou não querem dizer nada? Eu percebi. Tem algo? Ok, ótimo. Se tu percebeste, os outros Toda a vão gente perceber. percebeu. Claro! Ok. Por exemplo, quando fazemos exercício em Pilates, uma das coisas que sempre me fez confusão, foi usar poucas molas em algumas escolas, em algumas linhas de aprendizagem, usam pouca carga externa, muito pouca carga externa, para, hum, para começar a promover transformações no corpo, adaptações no corpo. Enquanto que outras escolas, aquela em que eu aprendi, tradicional, vai pela carga toda, põe pé a fundo e é pelo máximo da coisa. É fecha, fecha, é aperta, aperta, é muito, 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 muito. Com muita atenção. Ahm, com muita carga aplicada, carga externa. Eu, com este conhecimento que tenho agora, por exemplo, da,
efetividade quase inexplicável, eficácia quase inexplicável do toque suave, para mim tornou-se evidente poder explorar esta possibilidade na minha prática. Como é que eu posso explorar isto? Diminuo muito as cargas, até uma carga que ainda sustente externamente a pessoa. Portanto, imaginem que eu estou deitado no Reformer, todos vocês conhecem Reformer, portanto, sabem do que eu estou a falar. Estamos deitados no Reformer a fazer um footwork, esticar as pernas com os pés apoiados na barra, só com uma mola. É muito difícil. É muito difícil porque a carga de suporte, de sustentação externa, é muito pequenina e parece que facilita, mas neste caso dificulta, porque não me dá acesso à mola interna no corpo, à sustentação interna. Então eu preciso de pôr um bocadinho mais, mas esse bocadinho mais seriam duas molas, ou se tiverem meias molas ou molas de cores diferentes, duas e meias, duas vermelhas e uma amarela, ou uma coisa assim, uma verde, acho que é. Neste caso, menos carga vai-me ajudar a pôr menos tensão no corpo. O que eu tenho que fazer também é reduzir a velocidade do movimento para que o tempo durante o qual a carga está a atuar, o time under tension, seja maior, como quando eu uso, quando eu carrego aqui, eu carrego pouco, faço pouca pressão, mas se eu quero deformar, tenho que esperar um pouco, bastante mais do que se eu fizer uma pressão que me arranca a orelha. Portanto, tenho que talvez aumentar um bocadinho o número de repetições, não deixar que haja paragens completas, para que o tempo durante o qual a tensão baixa atua no corpo seja maior. E eu possa promover desta forma, de acordo com este modelo, porque eu não estou a medir se estou a produzir mais adaptação ou não, mas de acordo com este modelo, eu posso prever que estou a promover melhores adaptações. Estou a redistribuir melhor a tensão no corpo todo, que é o que eu quero quando pratico Pilates, sobretudo, para além dos alinhamentos, etc. Mas eu quero que haja uma reequilibração, uma redistribuição mais uniforme de toda a tensão do corpo todo e não acumulação num sítio só. Esta é uma observação que eu fiz para mim e que estou a aplicar no meu treino e no treino com os meus pacientes, os meus clientes, porque tenho esta consciência desta possibilidade que me dá aceitar este modelo, ter aceito este modelo e ter estudado um bocadinho este modelo. Hum? Ó, então, ao fim e ao cabo, o que tu estás a fazer é dar uma carga que permita às pessoas ter o tempo que necessitarem para poder perceber as adaptações que são necessárias fazer, ou seja, deixar o corpo ter tempo para fazer os ajustamentos em que depois, vá lá, aquilo que tu segues para saber do respectivo efeito é aquilo que a pessoa te diz na primeira pessoa, eventualmente. Sim, o feedback na primeira pessoa, o que é que eu estou a sentir que se está a passar, que Uhum. capacidade é que eu tenho de ler agora porque o movimento é mais lento, não é? É o resultado, é o feedback da aplicação deste procedimento, Estou a desta perceber. forma. O que se está a passar não é, hum, o que se está a passar, a justificação do que se está a passar, não é não é a maior, não é só, nem sobretudo, a capacidade da consciência alterar o que se passa. Portanto, eu começo a sentir e eu distribuo conscientemente a tensão no corpo, ou levo-a daqui para ali, não a deixo acumular acolá. Isto seria mais ou menos o que estás a dizer, não é? Eu acho que seria sobretudo, é isso, mas é integrado numa perspectiva, vá lá, somática, ou seja, era deixar a pessoa, ou seja, indicar à pessoa que a pessoa deixasse o seu organismo, vá lá, chamemos-lhe assim, com a sua inteligência Uhum. orgânica,
resolver essa situação de uma distribuição da carga da forma que ele achasse mais harmoniosa e que a pessoa estaria atenta a evitar que houvesse determinados bloqueios a esse processo e que depois também desse o feedback quais são os resultados que ela tem. Pronto. Certo, Ou está seja, certo. é nós, durante aquela fase, sermos facilitadores em termos da libertação da pessoa Hum, para estar mais desperta para a forma como o organismo, não é ela que vai orientar, ela vai deixar vai orientar o organismo para ser livre, para depois ok. resolver o assunto com a inteligência, vai lá, que ele tem orgânica. Vai-se apercebendo de si própria dos Vai-se processos que apercebendo estão de a si acontecer. própria, é isso Exatamente. mesmo. Ela O vai que eu, seguindo aquilo que o organismo lhe diz. isso. O que eu te ouço falar, e é importante, Estou a mas eu pensar em acho que voz é alta com a tua provocação, entre ótimo, aspas. ótimo, ótimo. Isso é muito bom, é muito bom pensar em voz alta porque diz exatamente aquilo que cada um está a entender. Helena, eu já estou a palavra também. É importante eu acho que é muito importante fazer esta distinção, que é o que é, o que é a conversa sobre o processo de facilitação ou o processo de condução desta coisa que estamos a falar, desta coisa física, biofísica, e o que é a justificação biofísica do processo que se está a passar. Percebes a distinção? Quando tu falas de somático, eu ouço processo de aprendizagem, processo de facilitação, de transmissão. E eu advogo essa abordagem somática também. Mas eu estou a falar do processo de comunicação e do processo de recepção. Portanto, a facilitação que é um canal aberto para os dois lados. Ok? O facilitado e o facilitador. Quando o que eu também quero abordar, o que eu gostava de abordar aqui também, era um bocadinho a questão dura, bruta, dos números e dos gráficos e da justificação física, dentro do que eu consigo explicar, eh, para aquilo que, para justificar o processo somático intuitivo, e intuitivo de quem recebe e de quem o proporciona. Não disse nada contra, pois não? Ok. Helena diz. Então, eu estava a raciocinar quando tu perguntaste se nós queríamos raciocinar em voz alta. Ahm, e então, aquilo que dizes, eu não sei se vai de encontro àquilo que eu vou dizer, que é, eu ah, faço pilates, não é? Uso os equipamentos, eu não sei honestamente a que mais ou menos cada mola, a que carga corresponde, ok? Portanto, às vezes posso estar a comparar uma coisa que acho que uma mola tem pouquíssimo peso, se nós quiséssemos traduzir, e para o peso que eu uso quando faço um treino por semana, tipo treino funcional, não é? Então, é muito curioso, porque existem às vezes exercícios que, que eu faço com carga externa, muita carga externa, considero muita, não é? E a reação no meu corpo é completamente em outra zona que não era aquele trabalho especificamente, ou então não sinto rigorosamente nada daquilo que fiz. Enquanto depois, quando eu vou ao Pilates, quando vou ao Reformer, quando estou lá em exercícios que existem alguns mais de mobilização, outros um bocadinho mais de estabilização, se quisermos dizer assim, né? Então, alguns em que, com muito menos carga, na minha opinião, e noutra posição, noutro plano, com o corpo, surte em mim muito mais sensação do que muita carga no outro treino. Aliás, eu hoje durante a tarde estava a pensar nisso porque realmente é muito, para mim, não é curioso, na verdade eu consigo entender, não é? Mas continua a ser às vezes um preconceito de que tem que ser com carga, não é? E é muito curioso. Depois, tenho a reação, estou sempre muito intrigada quando estou a dar aulas, e estou a dar uma aula que eu considero até se calhar muito libertadora, ou pelo menos o meu objetivo seria esse, e
há sempre, quase sempre, um aluno ou uma aluna que passar na outra aula diz: Ai, eu fiquei, não foi ao outro dia, foi passado 2 dias, eu fiquei muito mal. Ou seja, como é que é possível naquele momento? Com certeza também já passei por isso, portanto não posso, é uma pergunta retórica, mas como é que é possível naquele momento a pessoa conseguir suportar aquilo tudo, que era uma carga baixa, supostamente, um, e depois teve uma repercussão tão grande, neste caso não positiva, normalmente é tensão na cervical, nesta zona dos ombros, portanto esta questão é como é que, o que é que se pode alterar, tanto eu como o aluno, para que realmente não hajam estas surpresas tão negativas, passada uma sessão que eu acho que foi deliciosa, não é? E que se calhar para outras pessoas foram. Mas Hum. é esta dificuldade em levar as pessoas para aquela tal questão, não sei, de se calhar é o tempo, a carga e a comunicação com ela própria, não é? E queres dizer alguma coisa, Ronaldo? Força. Epá, Sobre isto? aquilo que a Helena está a dizer é uma coisa que acontece sempre que o treino é eficaz, que é o seguinte, isso chama-se aquilo que nós chamamos de dor tardia. É sinal que fizeste um bom treino com essa pessoa. Porque agora o que acontece agora é a dimensão da dor, é que é preciso ter aí atenção. Porquê? Porque esses processos que resultam da deformação que o Nuno irá falar, portanto, o que é que vão fazer? A justificação que a gente dá é tipo peças de Lego. Ou seja, vamos imaginar que tens uma construção de Lego, ok? E tu, para criar o tal estímulo, para que o tal tecido, para tal matéria viva, o tal organismo evolua de acordo com aquilo que é o toque, isto é outra coisa que é importante a gente definir o toque, acho que é uma linguagem muito mais interessante do que a carga, e o Nuno ali disse uma coisa engraçada. Portanto, o que acontece é que nós temos que desestruturar para depois a inteligência corporal começar a estruturar novamente. E agora a gente pode desestruturar isto de duas maneiras. Uma que é tirar uma pecinha do Lego de cima da outra, sem partir nada. Esta é uma destruturação saudável. Isto provoca dor. E essa O dor que, o que, só o que, aparece, o que é essa como é que tu defines essa é desestruturação uma de coisa, uma é peça? algo em termos de modelo conceptual, a gente poderia fazer uma analogia a uma construção com pecinhas de Lego. Ou Hum. seja, tu tens uma espécie de um murozinho de Lego. Imagina que é uma parede de uma célula ou um tecido, ou uma zona intercelular. Prontos. Para que aquilo evolua de acordo com a tensão ou compressão que provocaste, há que desestruturar aquela zona ali, o que é saudável. Agora, convém é que essa desestruturação, imagina que aquilo era composto, vamos imaginar, com pecinhas de Lego, peças de Lego, ok? Essa desestruturação implica que as peças se desencaixem. Tudo bem. Agora, não podem implicar que ao desencaixar as peças, elas se partam e que depois, quando voltam a encaixar, já não encaixam bem. Esta é a parte patológica do distress, ok? Uhum. Pronto, então o que acontece é o seguinte: aquilo que a Helena fez e que provoca sempre dor foi separar as pecinhas que de outra forma se calhar não conseguia separar sem parti-las. E isso provoca sempre, ou Nuno, mas provoca sempre, sempre, sempre uma dor gostosa. Passado uns dias, não tem problema nenhum. Agora, nós, Antes provoca dor, provoca inflamação, as tais microinflamações, é isso? não, microdesestruturações. O estado inflamatório é diferente, ok? Pode não, Micro-roturas, dirias. é micro-rupturas saudáveis, porque tudo aquilo que foi, são separações que depois elas podem voltar a juntar-se, porque está uma integridade das microestruturas. Isto é um modelo conceptual que depois Uhum. volta novamente a funcionar. Estão a fazer entender? Uhum. Pronto, e isto é treino. Isto é treino. Portanto, não é o treino da perspectiva do treino de alta competição, nem nada. Prontos. E isso acontece sempre. O fenómeno da dor tardia acontece com cargas, vá lá, ditas elevadas, como com cargas menos elevadas. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando a gente vai correr, as pessoas iniciam a corrida e geralmente depois ficam bastante cansadas. As pessoas que iniciam, vá lá, um treino com corrida. Mesmo fazendo joggings, em quase um caminharzinho aos saltos.
Pronto. E o que acontece é que essas pessoas, passado um dia, já quase que recuperaram do ponto de vista, digamos assim, cardiovascular. Mas só que no fim do outro dia, ou às vezes do segundo ou terceiro dia, têm dores intermusculares. Mas como se sentem bem do ponto de vista cardiovascular, vão fazer outra sessão de corrida, de uma forma autónoma. Ou seja, recuperaram do ponto de vista cardiovascular, mas ainda não recuperaram do ponto de vista estrutural, digamos do ponto de vista biomecânico. Que eu vou fazer entender. E o que é que acontece? Continua a haver uma depleção dessa desestruturação, que aparece para do tal fenómeno, água mole em pedra dura, tanto bate até que for, e depois as pessoas lá têm que ir ao fisiatra, ao fisioterapeuta, com dores daqui, coisas de lá, não sei quantos. Aí causa o problema do ponto de vista inflamatório. Estão a fazer Hum. entender, Nuno? Uhum, Estás a uhum. perceber? E isso nós temos que estar com muita atenção em relação a esse aspecto. Isto acontece até mesmo no caminhar. Agora, há aqui um aspecto que é muito importante, que é o seguinte: nós conseguimos, como tu estavas a dizer, na minha opinião, bastante bem, nós conseguimos, com pouca carga, provocar os tais estímulos que são necessários e que resultam sempre em deformações das estruturas, sempre, sempre, sempre. E, portanto, nós com um pequeno estímulo podemos ir a determinados sítios, porque na circunstância isso permite nós lá chegarmos a esses sítios, deformar essas estruturas, que em situações em que estamos a ser sujeitos a grandes cargas, elas como que ficam protegidas pelos grandes grupos musculares que não nos deixam lá ir. Estou a fazer entender, Nuno. Nós, por exemplo, estou a fazer Hum. um treino de CrossFit, pá, pum, pam, 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 que também gosto muito de fazer. Pronto. Mas eu, quando estou a fazer aquelas cargas grandes, há estruturas pequenininhas aqui, ou que estão prontas ou que não estão prontas para ajudar, e elas ficam como que protegidas da musculatura, epá, de maior dimensão, menos profunda. Estás a perceber? E eu só consigo lá chegar a essa musculatura se for para o reforma ou algo assim desse género. Estás a Hum. perceber, Nuno? E aí consigo deformá-las da forma que eu quero. E então, se ela está a deformar, se tocou na ferida, entre aspas, não quero entrar na área do marco da ferida, na ferida que é a falta de preparação, quando ela chega lá mesmo, àquela zona que está debilitada, ou calcanhar daquilo, entre aspas, em termos da nossa estrutura. Ah, grande Helena, pá, realmente agora é que foste formar aquilo e aquilo agora é que vai começar a evoluir e a pessoa vai ter uma dorzinha gostosa, que eu gosto fiar desta afirmação, que é um bom sinal. É Hum. como a Marisa diz, horrível de bom. Olha, eu percebo exatamente o que estás a dizer É a minha e, opinião, é a minha opinião. claro, 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 não é só a tua opinião, é a opinião. Eu aprendi assim, eu sei que se aprende esse modelo não só na prática de exercício físico, como na parte médica e na parte de fisioterapia, que é importante provocar hum, algum tipo de desestruturação que não pode ser demasiada para que não haja ruptura e tem que haver período de descanso para que haja a recuperação, a regeneração. Hum, mas o pressuposto vigente ainda é que esse, esse nível de intensidade, que não é máxima, é submáxima, moderada à submáxima, é preciso para que haja adaptação. O, o que está subjacente a este light touch e a esta informação que vem da biotensegridade, do o cruzamento de várias coisas, é que o trabalho a um nível abaixo dessa deformação, esse sim é mais eficaz para provocar adaptações hum, aparentemente inexplicáveis, mas para provocar essas adaptações sem dor, nem durante, nem após, porque se existe dor após, quer dizer que há algum tipo de inflamação no corpo, a dor reflete algum tipo de inflamação pequenina, de ruptura, houve de facto uma movida na estrutura que o corpo vai ter que voltar, não ao sítio, mas a um sítio diferente, não é? Mas vai ter que se recuperar. E o que diz este light touch, este
unreasonable, não razoável, não lógico resultado e eficácia do light touch, é que nós não temos que entrar nessa área para ser, de facto, mais eficazes ainda. Portanto, sair do modelo vigente, e eu, como tu, eu gosto de treinar não CrossFit, mas eu faço o meu kettlebell. Para além do meu Pilates, faço kettlebell. E quando eu faço o meu kettlebell e treino várias vezes por semana, gosto da sensação do dia seguinte de que me passou qualquer coisa por cima um bocadinho maior do que eu. Gosto dessa sensação, dessa dor, mas sei que eh, se eu tenho alguém a quem eu estou a reconstruir, a ajudar, a facilitar o processo de organização do corpo, não estou a dar treino desportivo, estou a trazer-lhe bem-estar, a trazer saúde. Isto que eu faço não é saúde, defleciona a minha saúde, ainda que momentaneamente, e eu, se comer bem, se dormir bem, se tiver a suplementação certa, se tiver amor à minha volta, pá, 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 e tiver tempo para esperar, eu tenho tempo para me recuperar. Se não tiver alguma dessas coisas, pode ser que a coisa não bata certo e então pode ser que eu ganhe lesões, que é o que acontece a maior parte das vezes, ou entre em sobrecarga, etc. Portanto, nós estamos a falar de um nível de intensidade muito abaixo. E é este nível de intensidade, por exemplo, e se quiseres, Marco, falar disso, tu podes falar disso com mais propriedade, trabalhas nessa parte da cicatrização, da libertação das cicatrizes, da transformação do campo de tensão das cicatrizes, é que uma cicatriz que é um tecido muito mais denso do que qualquer tecido em volta de, que estava no local originalmente, precisaria de uma carga bastante maior para que houvesse alguma desestruturação não disruptiva, mas alguma desestruturação para que depois se pudesse manifestar de uma forma melhor. Portanto, ir sendo liberta ou diluída, ou o nome que se quiser usar. E o que se faz é que com este toque aparentemente de nada, que depois a gente vai ver nos gráficos e nos comportamentos, é esse toque que é usado hoje em dia, cada vez de forma mais generalizada e que tem os melhores resultados para mudar a estrutura que está mais enrijecida, mais enquistada. Pois, acho extremamente interessante a conversa e estava aqui só a ouvir e a tentar apanhar as ideias e as perspectivas todas, e isto faz-me bastante sentido. E sim, quando falamos em toque em tecido, especialmente em cicatrizes, não é? Pronto, é mais ou menos aceite de que de facto o toque mais suave produz os melhores resultados. Uh, Pronto, eu acho que o nosso corpo, não é? Ou, ou nós, não é? Porque não sei se nos podemos separar enquanto seres com consciência e com sensações e com o sistema nervoso e tudo mais. Não sei se nos podemos separar assim para ter o nosso corpo só, não é? Portanto, não sei se esta parte aqui fará propriamente sentido, mas acho que nós somos seres muito complexos e, sendo seres muito complexos, qualquer coisa destas que estejamos a discutir tem imensas variáveis. E esta parte, Nuno, que estavas a falar, de diminuir a carga e aumentar o tempo de aplicação, eu fiquei de facto a pensar nisto porque isto faz-me bastante sentido e de uma forma inconsciente e intuitiva muitas vezes era isto já que eu fazia, ou seja, muitas vezes em alguns exercícios, não é, onde é suposto, pronto, por aquilo que, hum, que aprendemos, trabalhar com poucas repetições, eu muitas vezes percebia que essas poucas repetições não eram o suficiente para me provocar na pessoa a diferença que eu pretendia. E então muitas vezes, sim, já reduzia a carga, isto de uma forma
intuitiva e de acordo com aquilo que via ali, não é? Diminuía a carga para conseguir que a pessoa trabalhasse, não é? Vamos lhe chamar o padrão de movimento, não é? Da forma como eu gostaria que ele acontecesse e com mais algumas repetições para que a pessoa passasse por aquilo mais vezes para tentar dar-lhe ali pronto, uma coisa que ficasse mais tempo ou que fosse mais de encontro àquilo que era pretendido, não é? E isso é muito interessante e acho que é um conceito que faz todo o sentido. E sim, quando falamos de toque, e especialmente toque em cicatrizes, não é? E acho que é importante também aqui percebermos que uma cicatriz já é um trauma e já é algo que faz com que o corpo tenha tendência a proteger-se. Eu aqui não sei se quando falamos de uma deformação do, de um tecido vivo, se podemos ou se sequer fará sentido não pensar na parte que o sistema nervoso tem depois neste tecido. Ou seja, se nós aplicamos um toque com muita força, como o Bruno estava a dizer, pronto, é perfeitamente visível quando aperta a orelha ou quando mexe na pele, e quando aplica um toque mais forte, há uma contenção, uma espécie de defesa por parte do corpo para não deixar que aquilo vá mais. E se eu fizer a coisa mais levezinha, não é? E durante mais tempo eu vou conseguir provocar mais deformação porque aqueles mecanismos do corpo que me defendem e que impedem aquela estrutura de rasgar, de se magoar, pronto, do que quisermos chamar, acaba por ser um bocadinho contornada, não é? E, e pronto, claramente que nas cicatrizes, não é? Pronto, de acordo com aquilo que eu li, o trabalho nas cicatrizes, o trabalho de manipulação nas cicatrizes funciona pela alteração de forma de umas estruturas que são os fibroblastos e que, pronto, isso se faz normalmente com pressão mais suave. E pronto, não só na cicatriz em si, mas muitas vezes no tecido à volta da cicatriz, não é? Que quando, pronto, quando a cicatriz se forma e é um tecido normalmente diferente do tecido circundante, também acaba por provocar uma tensão pronto, e mudar o tecido toda à volta, não é? Como é expectável. E então esse trabalho mais suave no tecido toda à volta e depois na cicatriz também é tido como aquilo que de facto produz os melhores resultados. Acho que quando falamos de treino e movimento, se estivermos a falar do tipo de trabalho que nós fazemos, de melhorar coisas, de distribuir as tensões pelo corpo, de melhorar a funcionalidade do corpo, faz-me todo o sentido que trabalhar com isto em mente. Depois não sei se eu quiser provocar uma adaptação cardiovascular, se calhar mais forte, ou mesmo uma adaptação muscular, pensando em musculatura mobilizadora, não é? Querendo criar força, se não fará sentido aplicar um estímulo diferente, que claro que já vai ter um resultado diferente também, se um resultado a curto prazo também, que serão as tais dores, o tal desconforto. Portanto, acho que são muitas coisas aqui a considerar. Não sei se isto fez sentido o que disse, Sim, 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 fez. eu tinha tentado. Posso mostrar aqui o tal gráfico do comportamento da matéria orgânica, Sim, claro. para termos. Estão a ver isto, não estão? Estão a ver? Sim. Ok. Então, neste quadro, neste gráficozinho, neste diagrama, vocês têm aqui do lado esquerdo stress, portanto, é a carga aplicada, e a carga vai aumentando de 0 para não sei quanto. Está bem? A gente esquece as unidades, esquece os números, é só para saber que daqui para aqui a carga aumenta para cima. E isto, cá em baixo, o strain, representa o grau de deformação. Portanto, aqui no 0, se eu aplicar uma carga aqui, cá de cima, por exemplo, imaginemos que é esta aqui, estão a ver a minha seta, não estão? Se eu aplicar uma carga aqui e o gráfico estiver a zeros, quer dizer que o material não se deforma de nada, não houve deformação nenhuma, apesar da carga aplicada. Que aqui neste ponto, por exemplo,
eu apliquei, venho aqui ao lado, apliquei uma carga muito pequenina, que é muito próxima do zero, e a deformação foi enorme. É verdade? Conseguem perceber isto? Ou não, não está a fazer sentido? Ok? Portanto, deste ponto zero até este 4,40, a deformação foi muito pequena. Desculpem, a deformação foi muito grande, houve muita deformação para muito pouca carga. É verdade? Sila, percebes? Estás a perceber o que eu estou a dizer esta coisa? Não, ok. Daqui, deste 4,40 até ao 6,46, houve um aumento de carga muito grande, mas a deformação foi pequena, foi relativamente pequena, relativamente ao que estava. Continuou-se a deformar relativamente ao original, à distância original, mas houve muito mais, houve muito menor eh, eh, rapidez de deformação do que nesta fase inicial. Até este ponto daqui, esta inflexão, este pontinho daqui, antes da curva, continua a haver mais ou menos, neste gráfico, neste modelo, continua a haver mais ou menos pouca deformação com um aumento grande de carga, daqui para aqui, certo? E a partir deste ponto não é preciso muita carga, outra vez, para a deformação ser enorme. Aqui aumenta muito a deformação, como aqui em baixo. Até que o material se destrói. Esta é a leitura desta curva, assim de grosso modo, está bem? Está mais ou menos ok? Ótimo. Portanto, estas várias fases, isto é o comportamento de um material orgânico, não, não linear. Ok? Se viermos cá para cima, temos o comportamento de um material inorgânico, onde a primeira fase, esta primeira fase, é completamente linear, portanto, vai aumentando a carga, desculpem, vai aumentando a carga, aumenta a deformação, aumenta a carga, mas a deformação é muito pequenina para o aumento da carga, e a partir de uma determinada altura, a deformação é enorme até que rompe. Isto é o que acontece, por exemplo. Posso parar um bocadinho só para mostrar isto? Isto é o que acontece, por exemplo. Isto é um fio, certo? Lãs, ok? Isto ainda tem as fibras todas meias moles, portanto eu não consigo pôr tensão nisto. Tenho primeiro que endireitar as fibras. Ok, endireitei. A partir daqui eu vou continuar a esticar e ele vai se deformar muito daqui de mole para isto, deforma-se muito e eu apliquei muito pouca carga. Muito pouca. Eu vou agora aplicar bastante mais carga e vocês vão ver que esta coisa não se deforma tanto. Sim? Isto seria mais ou menos o comportamento do orgânico. Modelo, certo? Até que a partir de uma determinada carga, portanto ele está mole, eu aplico um bocadinho, ele deforma muito, aplico muito mais, ele já não deforma quase nada e depois rompe. Está bem? Temos as fibras, para outra vez. Temos as fibras, molzinhas, a descansar da vida. Eu aplico uma carga, neste caso de tração, as fibras primeiro organizam-se. Os fios ainda não têm tensão nenhuma, quase nenhuma, ok? Ponho um bocadinho. Este bocadinho que eu pus, houve uma deformação enorme,
certo? Ele aumentou imenso o tamanho. Continua a aumentar imenso o tamanho, eu não estou a fazer quase força nenhuma. Começa a aumentar muita força e ele quase não se deforma. Deforma-se um bocadinho, mas pouco. E por final, rebenta. Vou pôr isto ali, novamente. Portanto, estão cá? Nisto? Ok. O fio daqui para aqui, ou a matéria, o tecido, aumento um bocadinho a carga e ele deforma-se imenso, porque as fibras que estavam, agora estamos nestas fibras, nos tecidos orgânicos, em repouso, as fibras não estão organizadas. Quando eu aplico uma força, as fibras organizam-se, tendem-se a organizar paralelas à direção da força. É o que acontece nos tecidos orgânicos. Portanto, aqui não há força nenhuma aplicada, os tecidos estão como estão. É a fase de cripple, de enrugamento. Eu aplico um bocadinho, muito pequenino, de carga, muito pequenino, e há uma grande deformação porque as fibras se alinham e as fibras começam a se endireitar. Eu continuo a aplicar carga e elas deformam-se, mas deformam-se muito pouco. Okay? Aqui deformaram-se 4% e aqui deformaram-se 2%, sendo que a carga aumentou muito mais do que quase 100%, 200%, está bem? Aumentou 2 vezes o que aumentou para aqui, certo? Portanto, nesta fase eu aumento muito a carga, mas a deformação não é muito grande. Mas ele ainda consegue voltar ao comprimento original, quando eu largo, certo? Ainda não estraguei nada, não deformei nada. Depois continuo a esticar, e a partir desse ponto em que eu continuo a esticar, mas ele ainda pode reverter ao comprimento original, e ele não se deforma muito ainda, só aumenta bastante a tensão. Então, desculpem lá, onde começa a haver as tais micro-roturas, as micro-falhas. E apesar de ser quase linear, não é completamente linear na matéria orgânica, não existe linearidade, apesar de ser quase linear, é muito mais indeterminado o resultado posterior, porque eu estou a provocar alterações da estrutura diretas, imediatas, instantâneas e sem ser com algum limite definido. As rupturas aparecem onde aparecem. E a partir daí começa a haver tanta ruptura que o material se deforma muito até que deixa de ter estrutura. A estrutura parte-se, deixa de existir, é a ruptura final. O que estes senhores da biotensibilidade advogam é que nesta fase, que é quase linear, portanto, aumenta-se um bocadinho a carga e há um bocadinho de deformação daqui para aqui, mas ainda não há rupturas, e isto é para um tendão e para o tecido com colagênio, que será mais ou menos 6% da deformação do comprimento original, 6% de deformação é quase nada. Nesta região, é uma região onde eu posso intervir com alguma expectativa de que não vou alterar nada estruturalmente de forma anárquica, como aqui nas micro-rupturas, nem completamente anárquica, como aqui onde já há falha ou ruptura. Aqui eu vou estar no tal toque que é inexplicavelmente eficaz e que é o toque que
a grande maioria, muitas das técnicas de toque e de manipulação e de reestruturação advogam este tipo de toque, hoje em dia, e desde há um tempo, mas hoje em dia sim. Hoje em dia há muito mais terapias suaves do que terapias agressivas, que trabalham, portanto, nesta fase. Se eu trabalhar nesta fase anterior, até aos 4% de deformação do material, eu ainda não tenho uma organização do tecido, que não é uma linha, um tecido é uma profundidade, tem várias profundidades. Eu ainda não tenho essa organização que me permite promover alguma, hum, alguma mudança mais permanente. Eu preciso de ter um ponto onde o tecido para, oferece um bocadinho de resistência, e é a partir desse ponto que eu posso provocar alguma coisa no conjunto. Até eu sentir essa resistência, eu não posso sentir nada. Até eu sentir resistência por parte do tecido, eu estou nesta fase daqui. É que eles chamam a fase de Nuno, contacto. Nuno, De- Sim, posso fazer uma pergunta? claro, claro, Desculpa interrompam. interromper. Isso é o chamado pré-stress? Não, o pré-stress Não? é este pontozinho daqui, atrás, onde na matéria viva, este começa no zero, mas na matéria viva, no corpo humano, tu nunca tens zero de tensão, porque existe no corpo humano vivo uma tensão permanente. Ok? Portanto, tu tens que contar com essa tensão permanente, isto não começaria no zero. Para deformares o tecido, podes ter outra vez isso que tu estás a falar, que é outro nível de pré-stress, que é o pré-stress antes da resistência do material. O que eu falo é quando se cria, como se fosse o alongamento, o estiramento, para que ele comece a esticar e voltar. É isso? Exatamente, exatamente. Até lá não há elasticidade. Isso, Exatamente. Até lá é só uma coisa que se vai alinhando. isso. Tens razão. Esse também é um pré-stress Porque de outra fase. tudo que você está falando, desculpa interromper, tem mais um, por exemplo, quando você fala de organização, não é? O movimento suave, né? É, quando se treina com movimento, o tecido, né? Eles chamam, é como se fosse aquele alongamento de derreter, que é Uhum, o melt, né? Que vai uhum. fazendo essa organização. E quando você fala aí do tendão, isso eu estou ligando com as coisas que eu venho estudando, né? Mais direcionada à estrutura fácil. Esse E melt que tu diz, desculpa, diga. esse melt que tu estás a falar, essa sensação somática, como o Ronaldo falou há pouco, que são as tais sensações que se percebem. Um terapeuta, por exemplo, um terapeuta manual muito experiente, com um toque suave, toca, para, fica e sente uma série de transformações. O Leonid chama uma cascata de eventos que ocorrem que correspondem a alterações de fase nos tecidos ou a redistribuições uniformes de tensão. E isso sente-se como um derreter, um aumento de temperatura, Uhum. uma sensação que depois tem uma repercussão emocional qualquer, um choro, um pensamento, depois há todas essas ligações, mas em termos físicos, a explicação é que o modelo para explicar, o modelo quer dizer, não quer dizer que seja isto que se passa, também. O modelo é o que é que, no que existe e no que se pensa, nós arranjamos para tentar comunicar. Então, através de uma ciência que estuda os movimentos na Terra e os abalos sísmicos, etc., chamada peridinâmica,
através da peridinâmica, que estuda como é que a carga viaja pelos materiais e materiais que não são uniformes, porque quando tu tocas aqui, tu não estás a tocar num material, num tipo de material, tu estás a tocar num conjunto de densificações completamente diferentes, de conteúdos completamente diferentes. Portanto, a peridinâmica estuda como é que a carga, as ondas, se transmitem ao longo de materiais muito diferentes. Ok? E usando essa referência para o corpo e para o toque, ou para a pressão num aparelho, uma carga, eu crio, através do meu toque suave, com a tais 2 a 4%, 2 a 4% de formação, eu faço a ligação primeiro. A ligação ao corpo é pôr as fibras que estão todas ali quietinhas, ponho-lhe a tal pré-tensão, como tu falaste, mantenho esta que eles chamam de família peridinâmica ou campo uniforme de tensão. Eu imponho um campo uniforme de tensão a esta área, a área que eu consigo abarcar, e faço com que, com a permanência do meu toque, ou com a permanência de qualquer coisa que provoque esse campo, essa distribuição uniforme de tensão numa superfície que não é uniforme e que tem tensões completamente diferentes ao longo das diferenças de estrutura, e portanto eu tenho uma contratura, eu tenho uh, uma tensão acumulada num sítio, ou uma coisa completamente deslaçada em qualquer lado que não está a responder. Ao impor esse campo de tensão uniforme durante algum tempo, que a Carol Davis, uma terapeuta manual muito experiente e que vem da terapia energética, aconselha que seja entre 5 e 10 minutos. Eu faço com que todos os tecidos na passagem por esse campo de tensão se mudem o seu nível de tensão para uma tensão uniforme imposta por esta com que eu toquei. E essa mudança acontece nos vários tecidos, como acontecem as mudanças de fase na matéria, do sólido para o líquido, do líquido, onde há limiares nas mudanças, quando o gelo, quando a água está a mudar para gelo, por exemplo, em que ainda começa a haver uma mudança na massa toda, mas ainda não mudou, e depois, dependendo do estímulo que eu estou a impor nessa massa em mudança de fase, a fase vai para um lado, portanto a matéria muda para sólido, ou muda toda para o líquido. Ainda que eu esteja numa temperatura muito próxima de estar tudo congelado, estar tudo sólido. Eu posso conseguir que isso não aconteça. E é essa capacidade da matéria que eu estou também a querer gerar com esta imposição, esta facilitação. Seria uma imposição se eu estivesse a dar um crack na matéria ou a impor a minha força. Não, eu estou a criar um campo de tensão uniforme, de tensão baixa, onde já há uma deformação quase uniforme com a carga, quase uniforme, mas é menos indeterminada no resultado do que a tal fase das micro-rupturas. Eu sei isso do comportamento da matéria orgânica viva. Eu estou a criar esse campo de tensão com essas condições da tal fase 2 e espero que a tal inteligência do corpo de que tu falavas, Ronaldo,
possa entrar em ação e reconhecer um campo de tensão mais uniforme, mais eficaz, que permite que haja uma resposta de autorregulação do corpo, uma libertação de calor, uma mudança de cor na pele, um afluxo de sangue, um suspiro, uma reação catársica de choro, de uma coisa qualquer. Esta é a explicação para a mudança eficaz, inexplicável, do light touch, que acontece e que pode ser usada como explicação quando eu tenho os conhecimentos e quando aceito o modelo da biotensegridade como um modelo que explica a estrutura da matéria viva, que não tem um comportamento igual ao da matéria inerte. Portanto, eu não posso dizer que há uma linearidade de coisa nenhuma, não posso linearizar nada, porque estou a aproximar a matéria viva da matéria inerte, estou a cometer um erro enorme. Estou a dizer que aquilo é determinado e nunca é determinado. Eu posso tentar facilitar as coisas, sabendo que posso estar a melhorar as condições, e quando eu estou na tal fase das micro-rupturas, eu tenho que contar com essa indeterminação, mas é uma indeterminação em risco. Eu estou sempre a incorrer em risco. A medicina está toda nessa fase, em tudo. Quando dá um antibiótico ou uma medicação qualquer que não é específica para o bicho que vai matar, porque há antibióticos mais específicos para isto e mais específicos para aquilo, mas nunca são específicos para nada. São generalistas, por isso é que acabamos com a flora intestinal toda desfeita e precisamos de pôr probióticos a seguir para repor depois do antibiótico. Porque a medicina joga com esta hum, eh, com esta determinação, com esta linearidade da matéria inerte, trazendo-a para a matéria viva. Diz Ronaldo. Desculpem lá esta verborreia toda. Espero que tenha Eu feito até algum já me sentido. perdi, pá, e quase tinha mais um burnout, pá, está complicado, pá. Eu E, aconselho de facto a que este livro, este eh, livro é espetacular, pá. e sobretudo este capítulo, mostra-te, explica-te exatamente esta lógica de raciocínio, e depois há mais lugares, nomeadamente YouTube, onde o Leonid apresenta esta forma de raciocinar completamente diferente. Mas diz, desculpa. Olha, Nuno, eu estava aqui com muita atenção a aprender estas formas todas estes modelos de interpretação daquilo que se passa. E eu tinha aqui só duas questões para partilhar convosco, reflexões que eu fiz entretanto, quando estava aqui a ouvir. Uma delas uma transferência desse tipo de modelo para aquilo que a gente chama a preparação normal das pessoas para as atividades. Eu às vezes tenho dificuldade a explicar como é que eu fazendo uma prática suave, estás a ver? Aqui a palavra suave é importante. Isto tem a ver muito com a percepção subjetiva do esforço que estamos a fazer, da solicitação do nosso organismo. Às vezes eu tenho dificuldade, e nem falo nisso porque não estou para estar a gastar tempo com pessoas que não querem perceber, ou pelo menos pensar ou refletir sobre aquilo que nós estamos a dizer. Como é que uma prática suave me prepara para esforços intensos? Eu vou-te explicar concretamente. Às vezes, sabes que eu tenho alma de surfista, antes de tudo sou surfista, e uma pessoa às vezes tem desafios para porreiros, para que eu gosto, para, de ondas maiores, em que eu estou a levar uma tareia para passar aquela brincadeira toda. Entretanto, a preparação que eu fiz para aquilo foi com práticas muito suaves mesmo. E eu chego lá, não foi Deus Nosso Senhor que me deu aquela opção mágica na altura. Eu posso não estar tão bem preparado, até com 60 anos e tudo, essas coisas todas. Portanto, agora o que acontece é que eu estou minimamente preparado e não fiz uma prática tão intensa como aquela. Não sei se eu não fizer nada, Sim, não sim. estou preparado. Sim, sim. Mas pronto. E é engraçado, pá, pronto, que eu noto isso noutras circunstâncias, com as práticas que faço de Pilates, de yoga, essas coisas todas. Acabo por estar preparado para aquelas eventualidades em que tenho que, epá, chamar os bombeiros todos que eu tenho aqui dentro para
resolverem o assunto. E essa parte, essa explicação que tu transmitiste agora para nós, daquela parte em que há ali uma não destruturação patológica, ou seja, que não há ali um rasgar, digamos assim, Uhum. daquilo que se passa, há uma deformação, mas não há um rasgar, em que a deformação, por acaso, também tem uma característica de um segmentozinho de reta, há ali uma proporcionalidade constante, em que depois a gente mal acaba aquilo, pode voltar tudo ao normal. É engraçado fazer-se atenção para esse aspecto. Agora eu estava a pensar, epá, realmente, nós estamos aqui a falar, e do ponto de vista conceptual, a gente já percebeu para onde é que deve ir. Agora, eu quando estou com uma pessoa eu vou chegar ali à pessoa e dizer: Oi, estás a ver? É aquela parte antes de formares, pá. Oh, meu malandro, oh, minha malandra. Então, não te formares. Já estás a abusar. Pronto, eu estou aqui a brincar, naturalmente, faz parte da minha personalidade. Uhum. Eu pensei assim: mas como é que eu vou transmitir à pessoa que está a ser orientada por mim para estar atenta, para ela me dizer de acordo com aquilo que está a sentir? Se realmente está ou não está naquela fase. Entendes? Qual é a linguagem que eu vou utilizar? Entendo. E tu falaste aí de vários aspectos que eu penso que, e já não é a primeira vez que nós falamos disto nestas tertúlias, digamos assim, científicas, Uhum. técnicas, etc. Que é o facto de termos que ir, se calhar, pedir às pessoas para falarem na parte emocional que estou a sentir. O derreter é uma sensação. Está ligado também a emoções. Eh, eu penso que é isso. O Marco há bocado e a Paula também estavam ali a falar de vários aspectos. E, por exemplo, eu lembrei-me ali do Marco, que eu quando fiz aqui rasguei aqui que a gente chama a canela, portanto, a parte anterior da perna, a saltar para uma daquelas caixas de CrossFit, aquelas caixas de salto pliométrico. Pronto. Num treino de CrossFit, no fim, pronto, rasguei aquilo tudo, vi o meu osso, pá, que é uma beleza fabulosa, pá, que é uma coisa deslumbrante, pá, o osso. Nunca pensei que fosse tão branquinho, aquilo é mesmo branquinho, pá. Até parecia o osso de coco, o osso de choco que eu dou aos periquitos, pá. E então o que acontece é que, depois com o sangue ali a escorrer, pá, aquilo tinha, epá, aquilo era neorrealismo puro. E então o que acontece é que depois eu fiz a cura da cicatriz. A cura da cicatriz, pronto. E pá, e graças a Deus ficou aquilo muito bem cicatrizado. E fiz aqui no centro de saúde, pá, com o enfermeiro e uma enfermeira, pá, e pá, que eles percebiam a brava de cicatrizes. E era sempre com os toques suaves, é engraçado, para não haver adesão ali ao osso, etc., porque havia esse perigo. Aquilo foi um corte bastante grande, tanto que ele tinha 10 centímetros. Ok, era bastante grande. E o que acontece é que, ainda há maior, acredito eu, naturalmente, mas o que acontece é que havia o perigo daquilo ficar, porque aquilo demorou tempo, demorou um mês e tal, 2 meses até ficar aquilo em condições, e mesmo assim ainda continuei lá a ir para seguir. Uhum. E era realmente ali com, ora puxa, depois daquilo estar tudo já de não ter pontos nenhuns, era ali uma espécie de uma massagenzinha suavezinha, etc, etc. E pronto, e eu tinha sensações de calor, Uhum. sensações que, pá, de uma dorzinha, mas que me dava prazer. É engraçado. Ali a esticar aquilo, etc. Eu estava colaborativo Uhum. para o processo. Possivelmente, nessa situação, eu estava a entrar num processo que tu acabaste agora de explicar e que o Marco também explicou. Pronto, agora é engraçado. Como é que nós se calhar vamos ter que começar para nós a perceber, de acordo com a linguagem que todos nós temos, que é aquela linguagem do referiste dos gráficos, mas temos que ter um grande esforço, se calhar, para fazer uma tradução orgânica, desculpa lá o termo outra vez, somática, na primeira pessoa de quem está a sentir, Uhum. prontos, do que é que ela, a pessoa deve tomar atenção e como é que deve, vá lá, explicar aquilo, de forma a que a gente possa, a pessoa que está a ser tratada, e isto não é nenhum animal, e o tratador Se possam entender. possam entender. Ou não Eu, viste? eu, eu, eu percebo, eu percebo, eu percebo, eu percebo claramente o que estás a dizer. E isso continua a ser nós que somos professores e que somos treinadores e facilitadores, portanto, trabalhamos com o público, temos muito essa angústia de que tu estás a falar. E por isso, essa parte é a que vem mais ao de cima quando nós iniciamos estas conversas, e em qualquer lado no mundo.
porque existem uns, dois ou três, que gostam do conhecimento puro e duro pelo conhecimento, e esse conhecimento é importante. Saber o gráfico, conhecer estas propriedades, conhecer estas coisas é importante até para te autorizares a acreditar naquilo que estás a sentir. Porque se eu vou pelas explicações da biomecânica tradicional, por exemplo, ou da medicina, ou das anatomias cadavéricas, em que me dizem que eu posso separar as coisas umas das outras, quando nada está separado no corpo, quando eu tenho esta possibilidade de acreditar naquilo que eu sinto, tudo me faz mais sentido. Quem é de corpo, e esta é uma discussão que eu tenho muito com a Sila, por exemplo, quem é corpo, quem é de corpo, quem viveu a vida toda a sentir corpo e a perceber e a explorar, esta conversa faz sentido para estas pessoas. Faz sentido, são atraídas muito por esta nova visão do corpo e este novo paradigma. Mas como são a maior parte deles instrutores e professores e transmissores do conhecimento prático na prática, querem só o que os teóricos dizem que é a receita, que não é a receita, é a transferência, que é tão importante quanto a transferência da linguagem científica, física e matemática para a linguagem da comunicação. Agora, se eu não tiver uma linguagem, uma qualquer, um ponto de ligação que me permita estar a falar destas coisas com outra pessoa ao meu lado, em que eu entendo a linguagem, se eu não tiver esta linguagem mais ou menos uniforme, vamos estar sempre, como estamos agora, com todas as escolas de corpo e de massagem e de movimento, a dizerem a mesma merda, mas a dizerem que eles é que têm a verdade. Não, não, não. É o toque suave. E o outro diz, não, não, é o gentil. E há outro que diz que é o fluido. E há outro que diz que é a cascata de emoções. Mas tudo bem, mas se perceberem e se souberem de onde é que isto vem, e isto vem da física, do comportamento dos materiais, da coisa pura e dura, que agora se sabe e se conhece, e com este novo paradigma, esta nova forma de ver, se consegue olhar para estes materiais dessa forma e falar em fluidez e sensações e saber que as emoções se libertam e que há calor que se liberta com um toque suave e que há todas essas sensações que são verdade, não são esotéricas, são físicas, são fisiológicas, o que não tira a componente romântica da coisa, que é importante, mas nós, profissionais, não nos ficamos pela conversa romântica. Percebem o que eu estou a dizer? Uhum. E deixa-me só responder uma coisa à Helena. Eh, Relativamente ao que tu disseste, o meu entender de haver essas dores para algumas pessoas, esse não é um problema, é o que é. Quando eu trabalho em grupo. Em grupo, tu vais ter corpos que têm resistências às cargas completamente diferentes, que têm, que têm um trabalho feito com o corpo completamente diferente. Não consegues nunca, porque ninguém é igual a ninguém. E ninguém é hoje igual a amanhã. Portanto, um grupo é sempre uma abstração. E tens que estar sempre a contar com esse tipo de coisas. Portanto, se baixas muito as coisas, as intensidades, que para ti foi o que tu fizeste, que tu disseste, que aula tão suave e tão boa. E a outra disse-te, pá, partiste-me toda de alto a baixo. Portanto, nunca vais ter essa uniformidade, porque nunca tens o mesmo comportamento. E a Sim, mesma resposta na matéria viva. Nunca. O comportamento não é linear. eu acho que é a mesma coisa que o antibiótico. Nós estamos a dar antibióticos. Exatamente. 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 Ah, e também acho que as pessoas estão desensibilizadas naquele momento e anestesiadas por aquilo que foi o dia, ou quer dizer, o dia estou a pensar mais no final do dia, mas isto acontece na maior parte das aulas, em grupo precisamente, não é? Que não é tão. Há uma margem de erro muito grande, ou poderá haver uma margem de erro muito grande. E
E é um bocadinho a linguagem que se calhar que eu iria escolher para estar só com uma pessoa X, iria ser diferente. Mas esta é uma grande dúvida que o professor Ronaldo colocou, que é, ok, como é que eu vou chegar àquelas Ronaldo, pessoas? Não é? Como é que eu vou conseguir e como é que eu vou ter, não vamos ter nunca certezas, mas como é que eu vou tentar perceber se a pessoa está naquele ponto? Não sei. Quando eu Acho que estou aqui esta a é a magia. apresentar, eu já te deixo falar, Ronaldo. Quando eu estou aqui a apresentar esta coisa e vos estou a perguntar desde o princípio, digam-me o que é que estão, como tu fazes muito bem, Ronaldo, digam-me o que é que estão a entender, digam-me o que é que vai na vossa cabeça. Até para nós, que somos profissionais e que estamos aqui porque queremos, as minhas palavras o embodiment das palavras que eu estou a dizer é diferente, é completamente diferente. oh, Nuno, Diz. Ah, Só mais uma coisa. Nós são 18h33, eu vamos dar tenho que até às sair. 45, sim. Está bom, está 45 bom, como está limite. ótimo, Diz, está diz. ótimo, está ótimo. Essa hora está outra porque entretanto, antes das 7 tenho que sair. Até eu já devia ter saído, estava-me jeito para parar as coisas para amanhã. É o seguinte, oh Nuno, eu acho que, isto é a minha opinião, acho que nós deveríamos começar a preocupar-nos em arranjar uma linguagem. Isto parece que é uma coisa que, assim, que já é muito indicada, etc. Essas coisas todas. Uma linguagem em que houvesse uma componente da percepção daquilo que é as consequências da carga do nosso corpo. E isso já está a ser bastante desenvolvido na área das ciências do movimento. E quando falo ciências do movimento, falo de tudo. E as pessoas que estão ligadas à parte perfumativa estão a dar um contributo bastante grande nesse contexto. Estão a alterar a linguagem de uma forma muito rigorosa e científica, mas baseada nas sensações que cada um de nós temos, que são diferentes, mas que vão. Ou seja, eu posso ter uma sensação quando faço um determinado movimento, ok? Que tem intensidades diferentes de uma pessoa A para uma pessoa B, ok? Em termos absolutos, mas em termos relativos do corpo da pessoa, é exatamente a mesma coisa. E quando nós Uhum, descobrimos qual é a designação para isso, bingo, descobrimos a linguagem para podermos todos falar e podemos todos ser mais eficazes na forma como intervimos. E aqui já há muitos trabalhos no âmbito da chamada percepção subjetiva do esforço que estamos a sentir. Só que esta percepção subjetiva tem sido muito estudada na perspectiva do treino, ok? Na perspectiva daqueles paradigmas que no pain, no gain. Prontos. E nós estamos noutra perspectiva. Mas uhum. é agarrar naquilo que é a percepção subjetiva do esforço é muito, muito, muito importante, na minha opinião, e já há uma evidência grande nesse contexto. Já há uma evidência muito grande nesse contexto. E ao fim e ao cabo, o que todos nós acabamos por fazer. A gente às vezes pergunta à pessoa como é que se sente? Não é por acaso. Então, está-se a sentir bem? Não é por acaso. É aquele que costuma dizer, aquele seguro que nós utilizamos sempre para não causar a geneira. É verdade. Vou só acrescentar aqui uma coisa muito rápida, está bem? Ao que disseste, relativamente ao que disseste, é essa Olha, o linguagem. Marco está a fazer uma expressão biomecânica. Vais-te adeus, vais-te embora, precisas ir embora, Marco. Não, não, queria pôr uma questão. Eu não sei como é que se põe aquela mãozinha amarela. Aqui. É assim como tu fizeste. Ok, então pronto. Era Então, isso aí. eu depois faço uma pergunta ao Ronaldo, ponho uma questão. Não é uma questão, é uma provocação. Diz. Ok, mas se quiseres, põe já. Portanto, Pode ser. era só isto. Relativamente a definir uma linguagem para o corpo, para as sensações, por exemplo, se eu não tiver, espera, este modelo, o meu já está destruído, mas pronto, se eu não tiver este modelo do icosaedro, desta tensegridade, esta estrutura, como o modelo que explica a organização do corpo, portanto, o corpo humano está organizado através de uma tensão contínua e não de uma compressão contínua. Isto é,
Todos vocês dizem, ok, como é que eu analiso a estrutura de uma pessoa? Ponho-a em pé e procuro alinhar a cabeça com os ombros com a bacia no malelo, o joelho não sei o quê, para que uma coisa esteja em cima das outras. Até nesta avaliação, eu estou condicionado pela visão da. Eu posso usar uma linguagem diferente. Eu posso dizer que estou a fazer uma avaliação biotensegril, que é uma coisa muito. Mas o que eu estou de facto a fazer é a considerar que os blocos têm que estar uns em cima dos outros para haver um alinhamento com a gravidade. E isso é uma visão que não tem, que é completamente de onde isto foge. Tendo isto em conta, por exemplo, isto foi uma coisa com que eu me deparei para começar a formação que eu vou começar agora em fevereiro lá no Porto, na exploração somática. Vocês estão sentados, sim? E vocês podem, agora onde estão, vocês sintam a pressão que têm por baixo do sítio onde estão sentados, no rabo, nas pernas, onde estão sentados, não sei, ok? Vocês conseguem elevar o corpo sem se levantarem, para nem usar as pernas, mas conseguem subir a tensão no tronco, cá para cima, para tirar pressão do sítio onde estão sentados. Conseguem? Conseguem ter menos sensação de pressão lá em baixo? Para mim é fácil. Se eu me levar assim, elevo-me, estreito-me e eu tenho menos pressão lá em baixo. É verdade para vocês ou não? Podem fazer isso em pé, é estar em pé, fazer a tal ativação toda de Pilates e ter a sensação de estar mais leve. Eu acho que o passo é distribuir a pressão de uma forma diferente, se calhar. Exatamente, exatamente. O que nós dizemos quando fazemos este exercício, e o que nós sempre disse, eu sempre disse isto, e toda a gente diz é, sentes o peso do teu corpo no rabo, e quando fazes isso, que não lhe chamas redistribuir a tensão, quando fazes isso, quando apertas e te levas, sentes menos peso no rabo. É isto que nós dizemos num linguajar mais comum entre profissionais. É isto que eu dizia na minha formação. Eu percebo que não posso dizer isto porque, de facto, eu não sinto peso. Eu não dependo do peso. O que eu sinto é o que tu disseste, Ronaldo, uma redistribuição da tensão no corpo, porque eu não posso falar em termos de peso, compressão. Eu não dependo da gravidade para a minha estrutura. O que eu sinto, de facto, é uma redistribuição da tensão. Portanto a linguagem que se encontra para as organizações do corpo e para os movimentos do corpo está influenciada e é influenciada pela visão que tu tens da estrutura global do corpo. A forma de usares vocábulos e pensares vai ser diferente se tu vires o corpo como um conjunto de blocos que têm que estar alinhados ou se tu vires um corpo como uma rede de tensão que se tem a capacidade de se distribuir. Vais usar palavras diferentes. Diz, Paula. Não, eu já vi dois exemplos, a Susan, em aulas que eu assisti dela. Um dos exemplos eu achei muito bacana, que ela manda você imaginar que está... Acho que vem do Tai Chi, não é? Ela faz Tai Chi. Sim. Que manda ela imaginar que está a segurar a lua, ok? Mas que a lua também está a te segurar. E manda relaxar naquela posição. Você se sente super leve, super alto, não é? Essa carga é distribuída, você não está ali, é uma coisa, é um exemplo, né? Essa tensão distribuída, sim. Essa tensão. O outro também bacana que ela deu, que eu achei muito legal, foi ela tentar explicar sobre essa história da gravidade, né? As forças, e que, para ela explicar para uma pessoa, ela explicou assim, que, pronto, a força, né, da gravidade empurra a gente para o centro da Terra. Quer dizer, eu estou em pé aqui, mas a Terra não deixa. Então, a Terra te empurra de volta. Então, ela faz um exercício que é um pé no chão e o outro flutuar, pronto. Ali Dá para... São ideias, não é assim?
exemplos que a gente pode utilizar, achei bem bacana. Mas eu acho assim, olha, só rapidamente, no Pilates, eu acho que a gente tem uma preparação já tão bacana para isso tudo. Só o fato do yoga também, de você tirar a concentração, de você chegar e mandar a pessoa se concentrar e conduzir para aquela pessoa estar ali, usar, estou deitada no reformer, não é? Então, imagina que o reformer está te empurrar para cima e essa leveza toda e ganhar esse ritmo. E esse modelo, eu uso muito o modelo para ir mostrando e fazendo ritmo, não é? Visualmente ajuda muito, Ajuda com a coluna, fazer o modelo, ajuda olha, o muito. movimento, né? E Aqui, já agora, Hum. Pilates e Yoga não são atividades de concentração tradicionalmente. O senhor Pilates era tudo menos uma pessoa que dava tempo às outras pessoas. Não falava, Podia ser. obrigava as pessoas a esfregarem-se com uma escova de chão nas costas com água fria e era ele que ia à casa de banho esfregar as pessoas. Sabe-se lá porquê. Não havia explicação sobre o que a pessoa estava a fazer. Portanto, esse mind and body, como alguns yogis que a gente vê por aí, alguns mestres gurus, não são nada facilitadores. Não são nada body-mind. Body-mind é uma forma recente que as atividades somáticas, que a história do Somatics veio trazer para dentro das atividades todas. Surf, acredito que o surf feito pelo Ronaldo é uma atividade muito body-mind, mais do que muitos pilates. Ou que um kettlebell é uma atividade pilates, é uma atividade body-mind. Portanto, para mim, não existe essa categorização das atividades body-mind, existe. Aquelas que eu faço são todas body-mind. Queria Ok? só, queria só aqui dizer uma Diz, coisa diz. engraçada acerca dessa parte da escova do Senhor Pilates. Por acaso, no outro dia, deparei-me com um estudo que dizia que as células da pele, as células velhas da pele, são responsáveis por uma grande parte do nosso envelhecimento interno. Pronto, isso foi um estudo recente que saiu agora, então achei imensa piada que lembrei-me logo disso Olha, das ó do Marco, velho, desculpa não lá sei o que. interromper-te. Isso é uma boa publicidade para os salões de peeling, pá. Não, é claramente, mas pronto, mas Claro, era de facto o que dizia o estudo. E eu, por acaso, até comentei com a minha namorada, porque ela tem super cuidado com a pele e põe sempre cremes a seguir ao banho e não sei o quê, religiosamente. Eu disse-lhe, e olha, tu disseste, na verdade acho que tens razão nisso que estás a fazer, porque de facto há aqui este estudo que indica que de facto as células velhas da pele são responsáveis pelo envelhecimento interno também. e faz sentido, não é? Sim, São claro. uma primeiro contacto com o meio exterior. Faz Achei sentido. piada agora. Sila, já são 18h45, o Ronaldo tem que ir embora. É. Nós temos que ir embora, eu tenho que ir fazer jantar. Pá, desculpa lá, Nuno, eu queria só aqui pôr uma questão acerca da outra coisa que tu disseste antes. Tu falaste em 5, 10 minutos, se eu percebi, mas não tenho a certeza, era Sim, para é o tempo de permanência. o tempo de permanência em trabalho, em manipulação no tecido O tempo de total. permanência, o tempo de permanência estática para a Carol Davis, porque ela depois trabalha com energia, com infravermelhos, etc., e com a energia, com a circulação de energia no geral. E, portanto, para que haja de facto essa adaptação, ela depois tem uns vídeos muito giros no YouTube, onde mostra em raio-x as mãos de um terapeuta numa determinada zona e vês as cores da energia a mudarem no local, a ficar cada vez mais, e leva aos 2 minutos, aos 3 minutos, aos 4 minutos, aos 5, aos 10, e vês a distribuição maior em profundidade e em superfície do efeito, portanto, a uniformidade da distribuição da tensão ou da energia por efeito desse toque. Ok, boa, boa, muito obrigado. E tinha também outra questão que era o diagrama, o gráfico de deformação que relacionava a força aplicada com a deformação, que Uhum. mostraste era acerca de um tendão, certo? Sim. Portanto, a minha questão era se, pronto, evidentemente com
forças diferentes, mas se o resto dos tecidos orgânicos teriam um padrão de deformação semelhante ou haveria... Muito semelhante e muito diferente. E mesmo os tendões, os tendões rotulianos, por exemplo, têm uma primeira fase muito menor, porque entram muito mais rapidamente em stiffness, porque o papel deles é mesmo esse de sustentar amplitudes maiores. Na coluna isso é ao contrário, tem um tempo de adaptação muito mais suavizado. Portanto, os tendões no corpo têm, e isto, os estudos são feitos em tendões mortos ou de porcos, não faço muito bem, mas todos estes estudos deste stress strain na matéria viva são feitos em matéria destruída, não é? Porque com matéria viva tu não consegues fazer nada, portanto tens que tomar isto com muitas pedras de sal em cima, como dizem os ingleses. Ok, Portanto, não podes aceitar isto ao pé da letra. certo, certo. Obrigado. Sila, Pois, eu estou aqui toda muito caladinha a ouvir-vos. Assim, eu aprendo imenso com vocês todos, adoro ouvir. De facto, eu não tenho a capacidade científica de perceber, acompanho tudo o que vocês estão a dizer. Eu sou uma pessoa de corpo, como o Nuno está a dizer, e também sou uma pessoa de corpo e de alma. Hum, Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira formação de Pilates, eu tive que estudar pela primeira vez anatomia na vida. Eu tinha 58 anos nessa altura. E para mim foi um desafio tremendo. E esta coisa que o Nuno estava a dizer de analisar a postura de uma pessoa através do alinhamento, tal, 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 eu tenho-me dado conta que eu funciono, eu trabalho com pessoas através da técnica de Pilates, e eu faço a biotensegralidade em automático, não é? Dá-me a ideia que tudo o que é dito em biotensegralidade é uma coisa intuitiva em mim, pelo conhecimento do corpo que eu tenho. E para mim é muito importante perceber, às vezes, estes detalhes científicos que vocês todos falam tão bem e que eu não consigo de maneira nenhuma chegar lá por mim, mas encaixa tudo, encaixa tudo. E pá, eu acho que nós, como também já foi dito aqui, nós todos temos um sistema nervoso e a minha intuição ao lidar com as pessoas toca mais, toca menos, puxa mais, puxa menos, vai muito pela intuição daquilo que a empatia que há entre os sistemas nervosos de cada um, não é? Eu sou muito intuitiva e funciono assim. Estas reuniões para mim são muito ricas e eu agradeço a todos a vossa participação, são todos, cada um à sua maneira, muito enriquecedores para mim, mas eu não chego aos vossos calcanhares a esse nível, mas pronto, tenho o meu calcanhar, tenho outro. ótimo, ainda bem que tens o teu agradeço a calcanhar, todos. que Acho que é a gente gosta tanto. demasiada modéstia, Cecília, É, porque é. a intuição é a forma mais elevada de inteligência, na minha modesta opinião. E Outra modéstia. Não sejas modesto também, pronto, Rui. pá, A tua opinião tem o valor que tem. na minha brilhantíssima opinião, pá. Exatamente. E é, e Aliás, é. na minha Uma vez, opinião genial, pá, na minha opinião genial, acho que a Cília está a ser. Porque a intuição é muito importante, pá, muito, 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 muito importante. E, sobretudo, a intuição não é só a gente ter uma sensação de que é capaz de ser assim, não, a gente tem consciência de que há qualquer coisa que nos diz que é assim e que a gente assume. Prontos, isso epá, na minha genial epá, opinião, prontos. Mas intuição, com conhecimento ainda é melhor. É isso, mas às vezes, Exatamente. agora já estou aqui opá, a filosofar, entre aspas, se isto é filosofar. A gente às vezes subjuga a intuição ao conhecimento. E eu E acho que eu, porquê que faz isso? Porque não tem um conhecimento que quadre com a intuição.
E esta parte da biotensegridade, este paradigma, fala à intuição. Por isso é que todos vocês que estão aqui e as pessoas que se interessam quando ouvem falar disto, dizem: espera aí, mas como a Sila diz, eu já faço isto, eu já faço biotensegridade e ninguém faz biotensegridade, não é? Nós somos biotensegras, nós não fazemos biotensegridade, nós somos, ok? Portanto, é isso, a intuição, esta intuição, não é, esta teoria fala à intuição. Diz, Marco. Então, primeiro queria só dizer uma coisa que me disseram uma vez que eu achei muita piada, que não quer dizer que seja o caso da Cília, como é óbvio, mas disseram-me que demasiada modéstia é vaidade. Ah, Já me acusaram disso muitas vezes. Marco, então, não falas assim do meu professor, faz favor. Por isso é que eu assumo que sou um gênio, pá. Assumo. É isso mesmo. É isso mesmo, pá. É isso mesmo, pá. Diz, Marco. E depois eu estava aqui a pensar naquela forma de avaliar, não é? Que tu disseste de sobrepor as estruturas umas às outras, e estava a pensar que, na verdade, se as estruturas estiverem todas alinhadas, isso também quer dizer que a tensegridade ali está equilibrada, não é? Portanto, não é só. Não quer dizer, porque nem toda a gente tem a mesma forma que está no livro. Uma pessoa que tenha uma grande escoliose, se a puseres alinhada, vai estar com um desequilíbrio de tensão enorme. Pois, Ela mas vai ter que encontrar um equilíbrio diferente para a sua particularidade. Quem tenha uma lordose muito acentuada, quem vem do Brasil com a lordose acentuada, com o rabo empinado, Epa, não epa! pode. O que é bom sinal. Ó, Não se Tô pode Nuno, alinhar da mesma brincando. forma que o graças a asiático. Deus. Graças a Deus, Nuno. Graças a Deus. Graças a Deus. sim, mas Ah, o que nós sabemos é que, não é? E aquilo que nos é passado e o conhecimento à luz do qual fazemos isso, na verdade, é de que a pessoa, se tiver as estruturas todas alinhadas, a tensão estará corretamente distribuída, ou mais ou menos, por todo o corpo. E que se, Naquele instante. naquele instante, exatamente, e que E se tu isso não és aquele instante. não, claro, isso é uma avaliação estática, não é? E que se na avaliação. Desculpa. Uma avaliação estática, e peço desculpa da minha casmurrice, uma avaliação estática só se faz numa máquina. Não faz sentido uma avaliação estática para um Quer ser dizer, humano. é assim, se nós pensarmos dessa forma, na verdade, nós nunca estamos estáticos, porque mesmo quando estamos, há movimento, não é? Aquelas Claro, máquinas de centro de gravidade, não é? Mostram exatamente isso, que há plataformas. sempre movimento. Mas pronto, estava só a querer dizer que a ideia disso, na verdade, embora não seja aplicada da melhor forma, mas na verdade é a mesma, não é? E é isso que se conhece, aquilo que nós de facto conhecemos do corpo, o manual que temos é, se as coisas estiverem sobrepostas umas em cima das outras, atenção, Está certo, está equilibrada. Pronto, e era essa a perspectiva. claro. E acho que, pronto, por isso é que se faz. Helena, queres dizer alguma coisa? Obrigado, Marco. Não, obrigado. Diz, Ronaldo. Epá, olha, essa questão do Marco é muito interessante. Eu também vou já embora, pá. A gente começa acaba de Isto é falar. impossível, isto é como as cerejas, não é? É verdade, é o seguinte: há um artigo que saiu engraçado, pá, relacionado com a corrida e que relaciona. Portanto, nós temos uma ideia, por exemplo, há aí muitos cursos na internet e nós aqui na universidade ensinamos corrida, que acontece isto, aquilo e aquilo. Pronto. E acontece, em termos gerais, é o que nos caracteriza como seres humanos. É aquela forma de locomoção. Agora, a gente nunca pode estabelecer assim que é aquela. Não. Há aqui um intervalo em que os seres humanos andam para ali. Pronto. Agora, o que é engraçado nesse artigo é o seguinte: é que associou, é dos poucos artigos, e está nesta linha de tensegridade que nós estamos a fazer, apesar de nem sequer utilizar isso, associou a personalidade da pessoa ao tipo de corrida que faz. E chamou a atenção esse artigo de que, epá, nós quando tivermos a treinar a alguém para a corrida, temos que perceber muito bem da personalidade da pessoa, porque vai escolher estilos diferentes de corrida. E cada um desses estilos é que é o adequado para essa pessoa. Ok? Se essa pessoa tem uma Giríssimo. personalidade que os caracteriza, do ponto de vista da psicologia, etc., vai correr com a personalidade do outro, epá, isso é melhor marcar já a consulta para o ortopedista, para o fisioterapeuta, para sei lá o quê, para o terapeuta, garantidamente vai lá ter. Claro, claro, Pronto. claro.
e o outro, e vice-versa. E se o outro começa a correr com a personalidade de outra pessoa, com o tipo de personalidade, são corridas diferentes. No entanto, se for alguém, e eu, pá, da biomecânica já a conheço há dezenas de anos, da parte da biomecânica, da corrida, começa logo a fazer assim uma análise. Opa, este indivíduo está aqui com uma inversão, uma pronação que está a desviar-se, isto vai-lhe provocar problemas. Depende, depende. Porque, Claro. em vez de nós estarmos a preocupar-nos com as forças, que são importantes e temos que conhecer delas, temos que preocupar com a associação dessas forças à interpretação que é feita no nosso organismo, e a interpretação passa sempre para a parte psicológica, com as características de personalidade. E pá, eu estava aqui com a mão, já estava quase a sentir um bocado ecuménico, pá, Estavas a benzer a coisa é já. isto mesmo, pá, estava assim, eu estava assim, epá, não, esta também não é a minha vocação, olha, se me fazem fazer isso, pá, então é que eu Não, tenho que não, não, ver. não, não. É assim, respeito muito bem, cada vez estou mais espiritual, mas não estou religioso, sou espiritual, que é diferente. É Diz, assim. Helena, Não, acho que para terminar, está bem? Se depois alguém não tenho tiver nada a alguma coisa. acrescentar, só despedir-me. Ah, E pronto. Ok, já bom ok, Natal. Eu ok. vou atrás de ti, vou atrás de ti. Bom Natal para todos e para o mês que vem vamos tentar fazer uma coisa também. Se tiverem sugestões para fazer um tema, vou tentar fazer outro tema assim fechado, com aplicações à parte somática também, para termos este tipo de conversas que eu acho que são importantes falarmos de temas mais fechados. Olha, Ah, Nuno, exatamente. eu tenho uma, Diz, mas eu não sei se está dentro exatamente da escuta, biotensividade. Sobre como é que é o nome dele, o ortopedista aí que você estuda, o Ruth? o Leonid Sim, eu Bloom, assisti uma aula que era cunha ou pivô, sobre as dobras, não é as isso? pregas, sobre as As pregas. pregas. Ok, Sabe, podemos falar, eu posso interessante. apresentar Fiquei esse impressionada, é conceito muito bacana. em termos físicos e É, biotensegridade. Vou apresentar isso na próxima. E quem fala de pregas também fala de pregos, pá, que em termos nutricionais também é importante, pá. Claro, Os pregos, pá. É muito bom, pá. As bifanas, pá. As pregas bifanas. e peliçados. Bem, É, até à próxima. Bom até à Natal para próxima. todos. Bom Muito obrigado. Natal, bom tá, bom Natal. Obrigado, Natal. obrigado mesmo. Tchau. Obrigada, Obrigado. tchau.